Nosso assunto esta noite é sobre um profeta do Velho Testamento. Quantos estiveram na igreja de Filadélfia esta tarde? Vamos ver suas mãos. Muito bem. E então, estávamos falando sobre um profeta do Velho Testamento esta tarde, Micaías. E a Bíblia, ou a carta aos Hebreus, nos diz que, Hebreus 12, diz que todas essas coisas do Antigo Testamento foram sombras e tipos e foram sinais, marcos que poderíamos olhar, e eles são exemplos. Vemos o que aconteceu quando os homens falharam em servir a Deus. Vemos homens que se destacaram como verdadeiros soldados e serviram a Deus. Nós vemos o que aconteceu. Portanto, podemos fazer uma escolha a partir daí. E eu confio esta noite, se houver alguém aqui fora do caminho, que você faça sua escolha por Cristo esta noite, antes que o culto termine. E que Deus, de alguma maneira, nos dê palavras a dizer, ou algo que faça com que a sua atenção seja desviada das coisas do mundo para o Senhor Jesus Cristo. Conhecê-lo é vida. Não conhecer a igreja, não conhecer o catecismo, isso não é vida. Não conhecer a Bíblia, embora ela seja tão boa quanto é. Não conhecer a Bíblia que é vida. Satanás conhece a Bíblia muito bem, mas conhecê-lo é vida. Conhecer a Cristo como Salvador pessoal é vida para todos. Assim, o profeta de quem estamos falando esta noite é Eliseu, e ele é o sucessor de Elias. Elias foi um grande homem. Falamos dele a outra noite aqui como o julgamento ou a justiça de Deus. Elias foi um grande e poderoso profeta. E todas as noites, quando estou em casa, depois que tudo está limpo, eu levo minhas filhas e dou um estudo bíblico. Coloco-as no carro para que ninguém nos interrompa e andamos por aí com a esposa e o bebê. E eu lhes faço perguntas como: quem era Elias? O que ele era? E bem rápido aquelas garotinhas de 6 e 8 anos dizem: o tisbita. Vejam, bem rápido. E eu diria: como você sabe que ele era Como você poderia dizer, se o conhecesse hoje, que tipo de homem ele era? Oh, ele era um homem cabeludo e tinha um couro ao redor de seus quadris. A pequena Rebeca ou Sara, uma delas, queria gritar mais alto. Vem? Continue colocando isso em suas mentes, ensinando-lhes constantemente. Isso é o que você faz com seus filhos, mãe. Pare de perambular pela cidade perdendo tempo. Dê a seus filhos ensinos bíblicos e coisas assim. Isso é o que tem que fazer. Todas essas sociedades e lugares públicos aqui, embora isso esteja na igreja, a igreja está tão envolvida na sociedade que não sobra tempo para criar os filhos. E eu creio que vocês já ouviram minha palavra sobre mulheres pregadoras. Agora, talvez eu tenha que voltar atrás nisso, mas deixem-me lhes dizer, toda mãe é uma pregadora, correto? E Deus lhe dá uma pequena congregação em casa para pregar. Então, agora, continue fazendo isso. Isso é bom. Obtenha isso antes. Então, vá em frente com seus filhos. E aqui, há algum tempo, eu estava lendo um artigo onde havia uma casa e 5 meninos nasceram nessa casa. E assim que o mais velho ficou velho o suficiente para ir para a marinha, ele foi para a marinha. O segundo seguiu, e o seguinte, até que todos os 5 foram para a marinha. E não havia fuzileiros navais ou marinheiros em sua família. A mãe e o pai não conseguiam entender por que esses meninos todos queriam ir para a marinha. Houve uma investigação minuciosa sobre isso, e descobriu-se que no quarto onde todos esses meninos cresceram, nesse quarto, havia um grande e belo quadro pendurado, com um grande navio navegando num mar calmo e tranquilo. E isso impressionava muito os meninos quando iam para a cama à noite, olhando para aquela foto.
Estava em suas mentes navegar naquele mar calmo e tranquilo. E pela manhã, quando se levantavam, a primeira coisa que viam era aquele navio navegando pelo mar calmo e tranquilo. E impressionou tanto os meninos que cada um se tornou um marinheiro. Agora, se a imagem de um navio impressionou os meninos a se tornarem marinheiros do mar, o que deve fazer a imagem do Senhor Jesus Cristo? Veem, sempre tem a coisa correta diante de seus filhos. Crie uma criança da maneira que deve ser, vem? Crie e ensine o correto. Certamente não se afastará disso. Agora, Elias era um homem severo e muito ousado, e ele foi colocado na terra como exemplo. Deus o colocou aqui para mostrar seus julgamentos divinos por meio deste homem. E Eliseu, seu sucessor, era um jovem companheiro e não muito velho, provavelmente na casa dos 40 ou algo assim, quando Deus o chamou. E ele recebeu uma porção dobrada do Espírito de Deus que estava sobre Elias, que veio sobre Eliseu. Oh, que tipo da igreja isto é! Vejam como Elias, o profeta, foi transladado, e Elias perguntou a Eliseu: "O que você quer que eu faça por você?" E observem, ele pediu uma grande coisa, que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Agora, a Bíblia quer que peçamos coisas grandes, não que fiquemos satisfeitos. Senhor, sim, eu pertenço à igreja agora, é o bastante. Não, isso não é o suficiente para mim. Eu quero fazer algo mais, eu quero grandes coisas. Bem, Senhor, por sua graça, eu reivindico 1 milhão de almas para Cristo em meu próprio ministério individual. 1 milhão de almas ou mais. Não estou satisfeito com isso. Eu quero 2 ou 3 milhões de almas para Cristo. Simplesmente seguirei enquanto eu tiver fôlego e energia para me mover. Eu simplesmente quero me manter prosseguindo, porque esta é a única vez que poderei fazer isso. Bem agora, vê? Bem agora. E esta pode ser a última vez que você terá a oportunidade de fazê-lo. Às vezes, penso como é que as mães se recusam a criar filhos, a educá-los. E as mulheres jovens praticam o controle de natalidade, compram cachorrinhos e passeiam com eles. E você percebe, senhora, que apenas cerca de 20 anos da vida que você tem, que Deus destinou a você, que você será capaz de cumprir este grande dever para Deus? Você sabe que seu filho poderia ser um Finney moderno ou algo parecido? Você percebe que apenas cerca de 20 anos de sua vida é enquanto você será capaz de criar filhos? E por toda a eternidade você desfrutará das bênçãos de Deus se você trouxer uma criança a este mundo e criá-la corretamente. Essa estrela que está brilhando lá na glória, você será associada a ela, vê? E então, recusar-se a criar os pequeninos, porque você prefere correr e seguir assim, isso é ridículo. Você não deveria fazer isso. E agora, não faça isso. Não, Senhor, não faça isso. Seja uma pessoa feliz. As mães de antigamente, elas gostavam de criar filhos. Mas, neste dia americano moderno em que estamos vivendo agora, eu lhe digo, nossa nação está simplesmente contaminada. Não há mais esperança para esta nação, assim eu vejo. Apenas um reavivamento à moda antiga e, de acordo com as Escrituras, nunca será a nível nacional. Então, nós apenas, agora, assim que seria um reavivamento entre as pessoas, os eleitos de Deus, mas não haverá um verdadeiro reavivamento arrebatador que envolva toda a nação. Nunca houve e nunca haverá. E este grande reino tem que cair como todos os outros reinos para dar lugar ao eterno reino de Deus, o qual será implantado em breve. Amamos nosso país, claro que amamos,
mas parte nossos corações em ver a poluição nele hoje. Oh, é terrível! O fedor atingiu as narinas de Deus e da condição. Então Elias perguntou: O que posso fazer por você? Pois ele estava indo embora. Ele disse: Que uma porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. E ele disse: Você pediu uma coisa difícil, mas, mesmo assim, se você me vir quando eu for, então você terá o que deseja. Agora, eu posso imaginar aquele jovem mantendo seus olhos naquele velho profeta, em cada movimento que ele fazia, em cada maneira que ele fazia um movimento, ele se movia com ele, porque ele queria uma porção dobrada daquele espírito. E se você quiser uma porção dobrada, mantenha seus olhos em Jesus. Amém. Isso mesmo. Que classe de exemplo foi esse? Quando Jesus foi levado embora, sendo um tipo de Elias, a igreja perguntou. Uma mãe pediu por seus 2 filhos, que um se assente à direita e outro à esquerda. Ele disse: Não compete a mim conceder isso, mas pode você beber do copo que eu bebo? Ela disse: Sim. Disse: Você pode ser batizada com o batismo que eu fui batizado? Sim. Ele disse: Você deve. Isso é verdade. Portanto, uma porção dobrada. Estas coisas que faço, vós também as fareis, e mais do que estas fareis, porque vou para o Pai. Uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Jesus veio para a igreja. Veio? Agora, uma porção dobrada do Espírito de Elias veio sobre Eliseu, e ele fez o dobro dos milagres que Elias fez. E uma porção dobrada do Espírito Santo. Agora, eu quero que vocês observem. Elias tinha um manto como símbolo. Um manto era no que ele estava envolto, e era um símbolo do Espírito Santo. E enquanto ele subia, ele observava, e o manto caiu para trás da carruagem. E ele pegou o manto e o colocou sobre seus próprios ombros, e desceu ao Jordão, e começou a fazer milagres. E Jesus, o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo que estava nele, que veio sobre ele no Rio Jordão, depois que ele foi batizado nas águas. João deu testemunho de ter visto o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E observem, então, quando ele subiu, ele enviou de volta o mesmo manto em que ele estava envolto, o Espírito Santo sobre a igreja. E então, pessoas que creem no batismo do Espírito Santo e têm medo de receber a cura divina? E têm medo de se declarar um membro ou um associado entre aqueles crentes? Ora, vocês deveriam ter vergonha. Seria a maior honra saber que eu estou envolto na justiça do Senhor Jesus Cristo. Amém. E ele viu que se encaixava fazer isso. Então, quando este jovem profeta volta, ele começa a fazer milagres. E a igreja, quando pegou o manto do Senhor Jesus, começou a fazer milagres. E enquanto houver uma verdadeira igreja na terra, sempre estarão realizando milagres. Correto. Ela ainda está envolta na justiça do Senhor Jesus Cristo, e seu Espírito habita na igreja e realiza os milagres exatamente como ele fez. Como eu disse ontem à noite, Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Pai que o enviou foi com ele e estava nele, e o Jesus que te envia vai com você e está em você até o fim do mundo. Amém. Oh, que lindo! E não é apenas um pequeno calendário que você pegou ou alguma história tirada de uma banca de notícias aqui. É a eterna palavra de Deus, a Bíblia. Isso é verdade. O próprio Deus não poderia ser mais verdadeiro do que é a sua palavra.